Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José. Hoje, para o encontro num dia em que o principal assunto do universo da política aqui no nosso país se relaciona a uma discussão que está havendo agora na Câmara Federal, especificamente na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a mais importante, sobre um projeto de lei que visa anistiar, ou seja, perdoar, todos os criminosos que atuaram antes, durante e depois de uma tentativa de golpe de Estado aqui no nosso país no dia 8 de janeiro de 2023. As pessoas que estão acompanhando em tempo real esses debates lá na CCJ podem ficar com um sentimento de desespero, sobretudo as que sempre defenderam a democracia, ao verem ali os principais interessados numa impunidade terem voz ali e estarem pervertendo completamente a realidade. Bom, nada como termos esse nosso espaço aqui para explicar algumas situações, pontuar alguns aspectos constitucionais, jurídicos e políticos, para mostrar que no final dessa história, todo esse teatro que está havendo lá na CCJ não vai redundar em absolutamente nada. Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, fazer aqui algumas projeções e também analisar alguns fatos desse dia. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, depois conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, muita coisa acontecendo, né? Mas eu quero aqui, antes de entrar aqui na Câmara, fazer aqui um apanhado geral de algumas situações que estão ao redor desse fato político. Os principais jornais aqui no nosso país hoje não deram nenhum destaque a essa votação na Câmara. Estão muito mais voltados ali a abordar uma tragédia que está acontecendo no nosso país, que são as queimadas, a poluição, a insalubridade do ar em muitas cidades aqui no nosso país, né? O presidente da República está hoje na região amazônica, visitando várias cidades e vendo ali em loco o que está acontecendo. E certamente ele vai ter que tomar uma série de providências que vão demandar também muitos recursos públicos, muito dinheiro, muito orçamento, porque não se apaga esse tanto de foco de incêndio no nosso país apenas com boa vontade, não. Vai ter que se ter uma ação concreta e a sociedade tem que estar mobilizada para esse tipo de situação. Tem que estar informada. E isso, como eu sempre digo aqui para vocês, vai bater num ponto principal que é o orçamento da nação. O que se destina aqui no Brasil para a preservação do nosso meio ambiente? Essa é uma questão que merece muitas atenções. Eu garanto a vocês que é uma infinita parte daquilo que é gasto aqui no nosso país para pagar juros para o sistema banqueiro internacional e nacional, né? Bom, então os jornais todos deram esse destaque. Bom, mas o que está acontecendo especificamente, que chama a atenção de todas as pessoas que gostam de política, acompanham política, é essa votação lá na Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara. Quando a gente olha a correlação de forças lá na Câmara, eu peguei aqui a comissão, né? A gente vê o seguinte, olha, do ponto de vista formal, quem tem voto lá é a extrema-direita junto com a direita e centrão. Então, por mais barulho que aconteça lá hoje, no final da história, deve-se aprovar esse projeto de lei que visa anistiar essas criaturas. Mas esse tipo de iniciativa já nasce com um vício muito grande. Por quê? Porque vários deputados que estão envolvidos na tentativa de golpe e que são investigados, e alguns que já estavam lá no inquérito das fake news e que estão, né, são interessados numa medida que beneficie a eles próprios. Portanto, existe um vício de origem, um vício na finalidade, porque se propor uma medida legislativa para beneficiar a si próprio, contrariamente a uma decisão do Poder Judiciário, é uma coisa que tem uma série de defeitos constitucionais, para dizer o mínimo, né? Então, isso deve ser aprovado lá na CCJ, mas daí para diante o que pode acontecer? Bom, em primeiro lugar, essa matéria deve ser levada à Câmara, né, ao plenário da Câmara. Não tenho a menor dúvida que isso acontecerá. E haverá uma nova votação lá na Câmara para rejeição ou aprovação dessa iniciativa. Sendo aprovada, ela vai para o Senado. Indo para o Senado, ela passa de novo por uma comissão, tem uma votação e aí
E se o Senado, por maioria, decidir que esse projeto é inconstitucional, que ele é impróprio, que ele não tem que ser votado agora, ele já morre por ali mesmo. Mas, se ele passar também pelo Senado, aí ele vai para a sanção do presidente da República. Evidentemente, o presidente da República irá vetar esse tipo de iniciativa com uma série de argumentos jurídicos que serão expostos ali pela Advocacia Geral da União. Tanto pelo desvio da finalidade, porque seria como se criminosos presos em algum presídio tivessem o poder de fazer uma lei para anistiá-los dos crimes que eles cometeram. Então, existe um vício de finalidade aí. Mas existem outros vícios também, porque no final da história, o maior deles visa desconstituir uma decisão ou decisões que o Supremo Tribunal Federal está dando em relação àqueles que quiseram destruir a nossa democracia. Então, o Congresso Nacional, ou a Câmara Federal, está tentando funcionar como um órgão revisor de uma decisão de um outro poder. Isso fere aquilo que está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Brasileira, que é a independência e a harmonia dos poderes, além de outros pontos na Constituição, onde essa independência e harmonia ela é ressaltada. Porque senão o Poder Judiciário ele perde completamente a razão de existir no nosso sistema judiciário, no nosso sistema constitucional. Porque tudo aquilo que ele vier a discutir, se puder ser objeto de uma discussão e de uma neutralização ou de reversão pelo Congresso Nacional, de fato, a gente não precisa mais de poder judiciário, né? Isso seria como rasgar a Constituição. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês vai parar certamente no Supremo Tribunal Federal, que vai analisar alguns desses aspectos aqui que eu estou discutindo com vocês. Se o projeto de lei ele atendeu ao princípio de uma finalidade social, uma finalidade jurídica, uma finalidade constitucional, se ele não viciou a intenção desse projeto ao tentar beneficiar os próprios incriminados e alguns que serão no futuro, enfim. Essas discussões vão ser colocadas lá no Supremo Tribunal Federal. Se atender o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, existem vários argumentos que farão com que esse projeto de lei ele simplesmente seja liquidado. Então, o que nós estamos vendo hoje, que está preocupando muitas pessoas, é uma verdadeira espuma da extrema-direita que está achando que irá conseguir, no final da história, esse intento. Mas os mais esclarecidos dentro desse campo sabem que isso não vai acontecer, que isso vai bater lá no Supremo Tribunal Federal e será barrado. Então, enfim. Mas isso causa um desgaste muito grande de todos nós, né, que acompanhamos a sessão da Câmara, porque a gente vai vendo em tempo real, a disfarçatez, o banditismo, a vigarice no estado mais latente. Pois bem, então, meu amigo, minha amiga, vamos aguardar e vamos acompanhar os próximos capítulos, mas essa história não vai avançar não, né? Sobre o assunto que está também mobilizando a maior parte do nosso país, as queimadas, o ministro Flávio Dino mandou aumentar o número de bombeiros contra incêndio no país. O presidente Lula, como eu disse para vocês, está lá na região amazônica, né? E certamente vai atender isso com a maior rapidez e vai ter que colocar essa discussão do meio ambiente num patamar superior, até porque o Brasil vai receber um encontro internacional para tratar exatamente das questões ambientais, né? Como é que vai receber essa gente toda? Imaginem só se a gente tiver uma outra onda de queimadas e de fumacê, né? Então não tem cabimento. Mas nada aí como a gente jogar luzes sobre isso. Preços caem 0,2% em agosto, na primeira deflação do ano. Esse será um assunto também que será discutido hoje, ou será apresentado pelos principais telejornais aqui no nosso país, né? Bom, isso aí passando aqui rapidamente para a gente falar sobre esses temas todos. Esses aqui são os projetos de lei. Tem um projeto de lei que era do Hamilton Mourão, que sofreu uma série de emendas ali também, de apensos. Um projeto aqui do Major Vitor Hugo, que é o que está sendo debatido lá, que é a anistia ampla, geral e restrita. Como eu disse para vocês, uma série de vícios aí no meio dessa história. Agora, tudo isso acontece também porque nós estamos vendo já durante muito tempo o Procurador-Geral da República, que vai completar agora um ano no cargo, com um comportamento absolutamente letárgico em relação a todas as providências que poderiam neutralizar os ânimos desses bandidos todos. Ontem, assistindo ao ICL, eu vi o advogado Cacai, advogado criminalista,
que tem muita experiência lá com o universo da política em Brasília, que salientou exatamente algumas coisas que eu tenho salientado aqui com vocês, sempre no nosso Portal do José, que o Procurador-Geral da República é peça-chave nesse momento, porque quanto mais ele fica sem agir ou age com lerdeza, mais esses criminosos vão fazendo espuma por todos os lados, né? Vamos acompanhar aqui um trechinho do que disse o Cacai. Vamos lá. As pessoas nada mais é do que a tentativa de desmoralizar o Supremo Tribunal e, particularmente, o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, enquanto nós não demos um fim a esses inquéritos, o ministro Alexandre é o relator do inquérito, talvez seja o inquérito mais importante hoje, que é o inquérito de 8 de janeiro, a tentativa de golpe. Já tem 221 condenados e vários outros esperando julgamento. Enquanto não tiver uma definição, o fim do inquérito, que determine a responsabilização dos políticos, dos militares, generais, dos financiadores e Bolsonaro e seu grupo, nós vamos viver essa instabilidade. Eu não consigo entender como as pessoas acham que é possível viver tanto tempo com essa, eu diria, com esse esgarçamento das relações entre os poderes. Quando o Cacai disse, eu não sei como é que as pessoas, né, conseguem conviver com esse esgarçamento, o recado direto aí é para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, né? Porque ele que é a mola propulsora de muitas dessas situações que estão paralisadas hoje. Isso é uma coisa que eu tenho escrito, que eu tenho debatido. Isso é uma estratégia de defesa. O bolsonarismo, que está muito enfraquecido, vocês viram ontem a manifestação do 7 de setembro, pelos cálculos, deu mais ou menos um quarto das pessoas da última manifestação. Então o bolsonarismo está se esvaindo, até porque hoje existe o Pablo Marçal, que compete com o bolsonarismo numa série de questões. Mas enquanto esses bolsonaristas estiverem na rua, quer dizer, boa parte boa parte não, porque se tem essa quantidade de assinatura, deve ter colhido em vários lugares. Mas uma grande quantidade foi colhida ontem nessa manifestação. Isso é, gente, uma estratégia de defesa dessas pessoas que estão nitidamente já derrotadas e certamente angustiadas, porque tem 221 condenações a 13, 14, 15, 17 anos. Eles sabem que, como líderes da organização criminosa, eles vão pegar 22 anos, 25 anos, 27 anos. Então, eu falo, repito, eles têm o direito que esse inquérito termine, relate o inquérito. Depois do relatório, apresente as denúncias, porque essa angústia faz com que venha cada dia uma nova forma de tentar desmoralizar o Poder Judiciário, desmoralizar o Ministério do Estado. Claro que não. Então, gente, é exatamente isso que está acontecendo hoje lá na Câmara. Mais uma tentativa de desmoralizar, de enfraquecer, de expor o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, mas, como eu disse a vocês, isso tudo vai parar nas mãos de quem? Do ministro Alexandre de Moraes e de todos os outros ministros da Suprema Corte do nosso país. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você ficou muito tenso hoje, você que deu uma zapeada, você que deu uma futucada lá na Câmara, na CCJ, pela internet, ficou muito indignado, acalme seu coração. Vamos continuar aqui a batalhar para fazer cada vez mais que o Procurador-Geral da República se movimente para que se alcance de fato uma pacificação aqui no nosso país. A pacificação não se dá com anistia, não. Se dá com cadeia para quem praticou crimes. Eu fico por aqui e amanhã a gente volta para repercutir o que aconteceu ainda nesse dia, tá bom? Um grande abraço. Tchau!